Olá, vamos para o nosso resumo semanal, recapitular todo o estudo da semana do nosso guia de estudo aqui, a lição da Escola Sabatina, que é um guia de estudo sistemático da Bíblia, da Palavra de Deus. A gente está estudando lições de fé no livro de Josué, é o tema desse trimestre, finalzinho aqui, né, de 2025, e essa semana a gente estudou sobre o inimigo interno, né? Então fica comigo até o final, se você não acompanhou, essa é a oportunidade que você tem de pegar tudo, recapitular, para amanhã, na Igreja Adventista, de manhã na Escola Sabatina, você poder compartilhar, poder testemunhar do seu aprendizado, de como essa lição ajudou você a crescer espiritualmente, tá bom? Então fica até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Antes de mostrar aqui visualmente a telinha para a gente acompanhar o estudo, sempre lembrando você de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal. Muita gente está fazendo isso, eu vou mostrar aqui algumas coisas que já estão ajudando esse conteúdo a chegar mais longe. Então, aproveita esse momento aí, não custa nada, é rapidinho, tá? É a forma que você tem de agradecer a gente por esse tempinho aqui e fazer esse conteúdo chegar em outras pessoas. Você vai ser um missionário, uma missionária. Vai duplicar essa informação aqui pela internet, tá bom? Muita gente assiste e não se inscreve. Se inscreve aqui no canal também, porque o YouTube entende que o conteúdo está sendo bom, está sendo relevante, tá bom? Então, hoje, sexta-feira, dia 7 de novembro, a gente está vendo aqui o inimigo interno. A gente falou disso aqui no card, tem um link dos vídeos na descrição, nos comentários, para você pegar a sequência lógica. Se você quiser estudar com detalhes cada dia, aproveita aqui, porque cada estudo foi um aprendizado incrível. Hoje vai ser mais rápido, uma pincelada em cada tema e algumas colocações a mais, um estudo adicional, tá bom? Vamos fazer esse resumo da semana. Eu quero compartilhar aqui com você, eu coloquei aqui embaixo, a gente estava tendo uma média de visualizações de 70 a 100 visualizações de cada vídeo. Com vocês curtindo, comentando, se inscrevendo, graças a Deus, Deus seja louvado por isso. Esse material, esse conteúdo está chegando mais longe. A gente já está alcançando a média de 200 a 300 visualizações por vídeo. Imagina quando a gente tiver aqui 1.000, 5.000, 10.000 pessoas assistindo esse conteúdo, esse estudo diário da lição. Vai ser só bênção, né? Então, essa é a meta. Conto com você aí. Então, curte, comenta, compartilha, pega o link aí, manda nos grupos do WhatsApp para o pessoal da igreja, da Escola Sabatina, do pequeno grupo, tá bom? Então, família. Então, obrigado a você que acompanha aqui. O que é que a gente precisa melhorar um pouquinho a nossa comunidade aqui, né? Ó, o curtir tá pouco, né? Olha, 200 a 300 visualizações, mas tem pouca gente curtindo. Tá dando a média de 53, 45, 55, 36... 39 curtidas, então clica no joinha aí nesse curtir. Era para ter aqui, pela coerência, pela lógica, 200 curtir, 300, porque foi a mesma quantidade de visualização, né? Então o que é que acontece? Muita gente assiste, mas não curte, se esquece de clicar no botão. Então a gente precisa melhorar um pouquinho nisso aí, conto com você, tá bom? Falando em participar e engajar, falar de alguns comentários que eu recebi aqui durante a semana, mais alguns, né? Tá aqui, ó, o perfil aqui, ó, Quecas Lopes, que é do seu Otelindo. Ele coloca aqui, ó, sou Otelindo, gosto muito como você apresenta a lição. Obrigado, meu irmão. Deus seja louvado por isso, né? O Espírito Santo me usando para alcançar vocês aí. Ele coloca aqui que é de Cabo Verde, mas vive em Massachusetts, em Bridgewater. Eu acho que é isso, né? A pronúncia aí, maravilha. Seja bem-vindo aqui, Deus te abençoe. Outro irmão aqui, ó, Mufaka Muambudi. Eu acho que é isso. E ele comenta aqui, ó, de uma forma, o ser humano, ele é orgulhoso por natureza, porque Acã não se arrependeu nem reconheceu os seus erros. É verdade, a gente estudou isso durante a semana, né? Obrigado pela participação aqui, meu irmão, por colocar aqui seu ponto de vista, né? Job de Oliveira colocou aqui, ó, bom dia, irmão, estou ouvindo aqui de São Luís, no Maranhão. Como eu pego os comentários do pastor Gilberto Brasiliano? Me dá uma dica. Eu comentei, eu respondi aí para você, tá? Eu pego no Telegram, tem um grupo lá, Lições da Escola Sabatina, e o pessoal compartilha lá, tá bom? Célia Rocha colocou aqui, ó, que lição boa, que possamos ter como exemplo o pecado de Acã. É verdade, pra gente não cair no mesmo erro, né? Seja bem-vindo, obrigado por participar aqui, Célia, sempre acompanhando. Mari Cunha, ou Mary, né? Colocou aqui, ó, quero que Deus derrame bênçãos na minha vida. Amém, irmã. E saiba que a maior bênção de todas Ele já nos dá, né? É o acesso à vida eterna, à salvação. Que Ele derrame as bênçãos que a gente pede aqui, mas Ele sabe o que é melhor pra gente, né? E principalmente a bênção da salvação. Vou orar por você, vamos orar uns pelos outros, né? Que com fé em Deus, Deus vai fazer o que é melhor. Ele está à frente de tudo e sabe o que é melhor para nós. A gente tem os nossos planos, os nossos sonhos, mas o plano de Deus e o sonho de Deus é sempre melhor e maior, tá bom?
Vamos sim pedir bênçãos para as nossas famílias, né? Dila Neves, ou é Dilá, não sei, eu acho que é Dila, né? Dila Neves, ore por mim. Estarei orando, viu, Dila? Obrigado por estar aqui acompanhando também. Eliana Rosa, bom dia para você também, Eliana. Então, obrigado pela participação. Lembra de curtir e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Vamos lá, né? O inimigo interno, a gente começou estudando aqui com o verso áureo, o verso para memorizar, que está lá em Jeremias 17, verso 10, que diz, ó, eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, Deus é justo, né? Ele vai julgar. A gente viu que as obras vão ser analisadas, estão sendo escritas, e Deus, justo juiz, que quer nos salvar, vai sondar os corações, os pensamentos, cada um conforme a luz que recebeu, para nos dar a vida eterna, com fé em Deus, né? Ou, infelizmente, se a gente desobedecer, usar o nosso livre-arbítrio de forma errada, infelizmente, ele vai dar a condenação, o juízo, né? Então, que a gente possa estar na luz, sendo obediente. O professor Gilberto Brasiliano, que a gente pega o estudo dele para complementar aqui, ele faz aqui um resumo bem legal, ó, na sexta-feira, resumo e aplicação espiritual. Lição fácil, que é o estudo que ele faz, ele coloca aqui o resumo, ó. Fechando o assunto da semana sobre o inimigo interno, percebemos o quanto precisamos do Espírito Santo em nossa vida, nos ajudando na luta interna diária que nos torna melhores diante do nosso Senhor. Só com Jesus, só com o Espírito Santo, porque a nossa natureza é pecaminosa, né? É tendência para o mal. E essa luta, o inimigo pior, somos nós mesmos. É o nosso eu, o nosso ego, né? A nossa autossuficiência. Então, por isso que ele coloca aqui, ó, não é fácil vencer as inclinações da carne que luta contra o Espírito. É Deus querendo agir, querendo moldar a gente, e a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, o nosso eu querendo ir para outro lado, querendo os prazeres dessa terra, né? Temporários, passageiros, que é o diabo que quer nos enganar com eles, né? Ele não vem pintado de coisa ruim, ele vem pintado de coisa boa, dando coisas agradáveis aos olhos. A gente viu aqui Eva caindo, né? Ao paladar, à boca, e a gente vai se deixando levar pelos sentidos que o diabo usa para nos enganar, né? Então, Deus tenha misericórdia e Deus nos dê força, que a gente possa vestir a armadura do cristão todo dia. E uma das coisas que a gente pode fazer é estudar a Bíblia, né? Todo dia, diariamente aqui. Em primeiro lugar, assim que acordou, ó, já pega a Bíblia, ora, faz a lição. Precisamos de uma força adicional para que não caiamos diante das tentações, tanto internas como externas. E é estudando, é comunhão que nos dá essa capacidade. Vamos lá, ele coloca uma ilustração aqui legal. Hoje o estudo está bem legal, tá? Sabemos que a cobiça dos olhos é uma das maiores batalhas travadas atualmente pelos cristãos. E é verdade, o olho, né? É a janela da alma, do ser, do interior. É o que joga lá na mente e aí começa a gerar pensamentos, tudo. Porque é um inimigo interno, despertado por uma tentação externa. Olha isso, né? E aí quando o olho bate numa coisa, numa comida gostosa, saborosa, a boca chega a saliva, o pensamento já vai, aí tudo muda, o corpo todo reage, né? E ele conta aqui uma experiência muito forte que nesse mundo sensualizado, né, que a gente está vendo aí, cheio de exposição, sem pudor, mais nenhum, a gente vê aqui, ele coloca aqui uma experiência. Ó. Vi um homem carregando uma Bíblia na esquina da rua 68 com a Broadway, quando uma mulher usando mini saia passou. Ele atravessou a rua olhando para trás o tempo todo, batendo o olho ali, né, nas pernas, no corpo da mulher, pondo sua vida em perigo devido ao tráfego. Mesmo atravessando a rua, andando, ele ficou olhando com a cabeça para trás, né, pescoço dobrado, para ver a mulher de mini saia. Até que ele se bateu com o lado direito do rosto em um poste. Já ficou olhando tanto que bateu o rosto, bateu a cara no poste. Aí as mulheres falam, né, bem feito, né? Então, como aquilo foi terrível. A Bíblia parecia deslocada nessa hora, quase cai no chão, né? Esta é uma batalha que está sendo travada por ministros, advogados, médicos, políticos, pessoas de todos os ramos, de todas as nacionalidades e de todos os credos. O inimigo tem usado a sensualidade, o sexo, né? A aparência. E o homem é muito visual, né? Então só o Espírito Santo, a tendência é olhar, é pensar em coisa errada. Aí quem já tem seu cônjuge, aí começa a pensar em coisas que acabam trazendo infidelidade. Jesus fala que não é o fazer, é o pensar. Se você pensar, você já está adulterando. Então, não é fácil. Só com Deus, com o Espírito Santo para desviar o olhar, focar em outra coisa, não perceber, se afastar, se livrar da aparência do mal. E fica a mensagem também para as mulheres nesse mundo, como eu falei, sensualizado, que as mulheres estão aí, né, se expondo sem pudor nenhum. Aí muita gente já usa a narrativa de eu não posso andar como eu quero, que absurdo, meu corpo, minhas regras. Quer dizer que só porque eu andei de mini saia, dá justificativa para a pessoa ficar isso e aquilo.
A Bíblia deixa claro que o cristão tem que ser diferente, né? Tem que ter reverência, tem que ter um posicionamento, uma postura diferente, tem que ter decoro, tem que ter representação para honrar e glorificar Deus em tudo, né? E às vezes, até dentro da igreja, a gente está vendo, às vezes, as mulheres deixando a desejar nesse aspecto visual, né? Com o corpo sendo modelado, roupas apertadas, curtas, e acaba sendo pedra de tropeço na vida de muito homem, que aí acaba pensando, desejando, fazendo coisas que não deveria. Então, alerta para homens e para mulheres. Logo no início da lição aqui, o professor Gilberto traz esse assunto e é legal, porque é um dos desafios desse mundo de hoje. Desde a criança já está sendo induzida aí, alimentada sexualmente com tudo, a mídia, tudo, né? E é complicado demais. A gente está vendo essas ideologias malucas aí. Então, a gente não pode deixar esses maus hábitos, esses comportamentos entrarem na igreja, e não é fácil, né? Então, porque escandaliza, né? E aí acaba, ao invés de ajudar, afastando as pessoas de Cristo, da reverência, né? Do comportamento cristão, tá bom? Então essa é uma luta gigante, né? A mulher não é tão visual, tem algumas que são, mas a maioria não. A mulher é mais pelo ouvir, né? Pelo que ouve, pelo sentimento. Então a tentação acaba sendo diferente. Então tem que cuidar do que ouve, do que vê, pra gente não se deixar levar pelas armadilhas do diabo, né? O professor Gilberto continua aqui, ó. Estudamos essa semana sobre Acã e como a cobiça o levou a uma situação em que pôs em risco todo um acampamento. Ele só confessou seu pecado porque foi descoberto por Deus e por Josué, que o forçou a uma confissão pública. A gente estudou isso, né? Acã trouxe maldição para seus irmãos e prejudicou muito a sua família. Todos foram mortos. Isso deve nos deixar em alerta para que sejamos sensíveis à influência do Espírito Santo, que com certeza fala conosco quando nos vê indo na direção do pecado gerado pela cobiça. Então, sempre a consciência pesa, não faça isso não, você está errado, você está vacilando. E às vezes a gente aí, essa luta interior, a gente vacila, né? E tem que pedir força. Jesus, Espírito Santo, me dá força, Senhor. Não quero fazer isso não, me deixa aqui vencer esse mal. Tem que fazer assim, senão não vai, né? Por isso, o 10º mandamento é bem específico, dizendo: não cobiçarás as coisas alheias. Não cobiçarás nada, nem bem materiais, nem objetos, nem cargo, nem pessoas, né? Cônjuge, mulher, marido, filhos, nada. A cobiça, a Bíblia fala, o espírito de profecia fala que é um dos originadores de todos os pecados, praticamente. Quando você quer ter outros deuses, quer se colocar como Deus, quer fazer tudo para si, tomar o seu tempo para você, quer pegar coisa de alguém para você, quer pegar a mulher de alguém para você, não adulterarás, não roubarás, não terás outros deuses. Então você cobiça, está quase em todos os mandamentos. E foi o primeiro pecado que surgiu, a iniquidade, né? Querendo ser Deus, cobiçando o trono de Deus, vindo no anjo de luz, Lúcifer, que ninguém sabe, é um mistério que começou aí no coração de Satanás, né? E ele faz o ser humano seguir o caminho dele, né? Outra ilustração aqui, ó. Naquele tempo que os cânticos da igreja eram chamados de corinhos, você lembra desse tempo aí? Eu tenho 45 anos, era bem assim, viu? Havia um corinho que dizia, ó: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, boquinha no que fala. E terminava dizendo: o Salvador do céu está olhando pra você. E aí, cuidado, olhinho com que vê. Tá vendo? Então, eu lembro, né? Era criança, nem sei se passa mais essa música na igreja, mas é isso, ó. É um aprendizado que tem que inculcar na cabeça da criança e que às vezes a gente fica adulto e se esquece. Cuidado, olhinho com o que você está vendo. O que é que você está assistindo? O que é que você está lendo? Onde o seu olhar está batendo? No caso desse exemplo aqui do pastor, de um homem, do irmão, a menina passou de mini saia, você vai olhar, o olho vai olhar para quê? Tenta desviar o olhar, né? Cuidado, mãozinha com o que pega. Olha, Acã pegou coisas ali amaldiçoadas, consagradas a Deus para destruição. Cuidado, pezinho onde pisa, onde é que você vai andar. Quem se junta com porco, farelo come. Dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Onde é que você está pisando, onde é que você está indo, onde é que você está entrando, qual é o ambiente que você tem circulado e participado. Cuidado, boquinha, no que fala. O que é que você tem dito? Está honrando, glorificando a Deus? Então, ó, o Salvador do céu está olhando para mim e para você. As coisas estão sendo registradas no livro e é isso que vai ser levado em conta no dia do juízo, né? Vale a pena escutar essa advertência para não sermos vencidos como Acã foi, como Sansão também e tantos outros personagens da Bíblia, né? Mensagem tem demais, exemplo tem demais, né? A atitude de Acã levou à morte juntamente com seus familiares. Por quê? Foi uma escolha fatal. Isso trouxe consequências até o nome do Senhor Deus. A gente viu que Josué se preocupou com isso, né? Pois o nome de Deus foi visto como um Deus fraco por causa da derrota que Israel sofreu diante da pequena cidade de Ai. Deus, porém,
reverteu a situação com uma estratégia vitoriosa que levou o povo a sair do poço da derrota para o pedestal da esperança. A gente viu isso, né? O nome do Senhor foi vindicado e o testemunho do seu poder foi mantido diante das nações em redor. Amém, né? O professor Gilberto conclui aqui, ó, então lembre-se desse lema diante dos inimigos internos. Vencer os outros não chega a ser uma grande vitória, quando o adversário é outra pessoa. Vitorioso mesmo, campeão, é aquele que consegue vencer a si mesmo, combatendo seus vícios e controlando suas paixões, porque você foi chamado para ser testemunha do poder de Deus e precisa estar preparado para essa finalidade. Amém, né? Os vícios que a gente tem, diversos, de jogos, de pornografia, de álcool, de drogas, de fumo, muita coisa errada que o ser humano tem, né? Eu falo a gente ser humano, e aí as pessoas também na igreja com seus vícios e às vezes não percebem que está sem domínio próprio. E o domínio próprio é um fruto do Espírito. Então você tem que pedir a Deus para lhe dar força para você vencer. A gula, o alimento, né? A obesidade, a comendo porcaria, comendo o que não deve, comendo o que faz mal para a saúde. Então, veja quanta coisa a gente precisa de domínio próprio, né? Para a gente não deixar o inimigo interno, a gente mesmo, se autodestruir, se sabotar, né? Então, Deus quer nos livrar, Deus quer nos salvar. E olha aqui a mensagem que o pastor Gilberto manda para você. Para mim e para você. Leia aqui, eu vou falar parafraseando ele, ó. Sua igreja, a igreja que você congrega, que você frequenta, sendo adventista do sétimo dia ou não, se você é de outra denominação, é abençoada porque você existe, porque você está lá. Tem que ser abençoada pela sua vida. Você tem que ser testemunho vivo, sal, luz, para impactar a vida dos outros. Então, sua igreja é abençoada por você. A mesma coisa na família. Sua família prospera por causa da sua vida controlada pelo Espírito Santo. E o nome de Deus é honrado quando você vence as tentações. Olha a responsabilidade, meu irmão, minha irmã, da gente, né? Do indivíduo, através da onde a gente está, né? Do nosso meio. No sábado a gente fez uma introdução geral, na introdução da semana, uma abertura. A gente falou rapidamente de tudo que a gente ia estudar durante a semana, né? O inimigo interno. Deus não julga pelas aparências, ele vê o que ninguém vê. O campo de batalha mais importante não é o externo, mas o coração humano. Então, nesse mundo da aparência, às vezes as pessoas ficam se preocupando só com o externo, com o que os outros estão vendo, em se pintar, botar uma máscara, inventar coisas para mostrar uma capa. E esquece do interior, do coração, da mente. E aí a gente tem que cuidar do interior, de quem a gente é primeiro, né? Saber quem a gente é, nossa identidade, nosso propósito. Porque sabendo quem a gente é, lapidando o ser, a gente vai fazer as coisas corretamente, vai ser obediente. E fazendo as coisas corretamente, sendo obediente, Deus vai derramar as bênçãos na nossa vida e a gente vai ter o que Ele planejou para a gente ter. E com a finalidade de honrá-lo, de glorificá-lo através da nossa vida, né? Dos nossos bens. Então, ó, Deus não julga a aparência, Ele vê o que ninguém vê. E quem é você quando ninguém está olhando? Ninguém está olhando, mas Deus está vendo tudo, né? O Salvador lá do céu está olhando para você. Por isso que é importante você entender bem essa mensagem, né? Olha aqui, Deus vê o que está escondido, tem a referência bíblica aqui. Hebreus 4:13 tem referência disso. Deus prova o que pensamos, está aqui em Salmos 26, verso 2. Deus retribui conforme nossas ações. É a meritocracia, é recompensa. Se a gente andar na linha, Ele vai abençoar, porque Ele quer que a gente glorifique o nome dEle. Romanos 2, verso 6 traz referência disso. O maior inimigo não é o externo, mas o coração não transformado. Deus sonda, prova e dá recompensa, não para condenar, mas para purificar. Isso está em Ezequiel 36, verso 26. Olha a Bíblia sempre conversando um pouquinho aqui com um pouquinho ali, que é a forma correta que a Bíblia diz que é para estudar, né? Aqui o resumo do Infolição, tá? O canal lá do Telegram que eu pego. Tá aqui, ó, texto e design de Ezron Wasley, né? Parabéns aí, sempre resumindo de forma aqui muito pertinente. E no Tá na Lição, que é o perfil do Instagram, ele faz esse resumo diário, né? Olha aqui o que ele colocou no sábado. Enquanto estivermos na fronteira da terra prometida, igual o povo de Israel estava ali, a gente está aqui nessa terra, no deserto, nesse mundo jaz do maligno, passando dificuldade e provação, mas rumo a Canaã celestial, né? Na fronteira, Jesus está perto de voltar, falta um pouquinho só. Então, enquanto a gente está aqui, nossa fidelidade vai ser testada e só poderemos ser vitoriosos por meio da rendição a Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem que fica aí, né? Então, durante a semana toda a gente estudou, diferente da maioria das lições que tem 2 temas, 2 tópicos que durante a semana a gente vai se dividindo aqui para estudar. Essa semana foi um tema só, foi um tópico só que o auxiliar do professor trouxe pra gente, que foi o quê? A tentativa humana de tomar o lugar de Deus ao dizer e avaliar o que é bom.
o que acha que é bom, né? Meu corpo, minhas regras, eu sei o que é melhor para mim. Então, o ser humano, sempre que quer agir com suas próprias forças, com seus desejos carnais, sem consultar a Deus, a gente vai ver aqui que foi o que Josué fez, ele acaba demonstrando uma certa cobiça de estar ocupando o lugar de Deus. Uma incredulidade em achar que Deus não é capaz de dar aquilo, que pode estar errado, ou seja, não confia no plano de Deus, né? Então, não reconhece o que Deus está dando, é ingratidão, e aí não confia. Cuidado, né? Esse tema aqui a gente viu durante toda a semana. No domingo, falando da violação da aliança. Na segunda, a gente falou do pecado de Acã. Na terça, a gente falou aqui das escolhas fatais. Quarta-feira, a porta da esperança. E quinta-feira, testemunha do poder de Deus. Então, cada dia a gente fez o estudo aqui, está aqui no card, no comentário, na descrição do vídeo, abordando esses temas aí, o aprendizado. E hoje, a gente vai recapitular aqui uma pincelada rápida, né? No domingo, a gente viu aqui a violação da aliança e aprendemos que quando o povo quebra princípios espirituais, perde proteção divina. Então, quando você desobedece, você se destitui da glória de Deus. Se for intencional, o Espírito Santo vai se afastar de você e você vai ficar entregue a si mesmo, à própria sorte, à natureza pecaminosa, à tendência para o mal, e você vai colher, infelizmente, o mal, porque a gente colhe o que planta, né? Então, se a natureza é pecaminosa, a tendência é para o mal e você vai agir sozinho, não vai ter como você conseguir coisa boa, não. E principalmente a melhor de todas as coisas, que é a vida eterna ao lado do Criador, né? E aqui a gente viu que o pecado escondido de um pode comprometer a vitória de todos. Foi isso que aconteceu com Acã, né? O pecado de um afeta toda a comunidade. 1 Coríntios 12, 26 também dá referência disso. Por causa da cobiça de Acã, o exército perdeu. A autoconfiança substitui a fé em Deus. Combinou o pecado de Acã com a autoconfiança de Josué e a inferiorização do exército inimigo. Foi lutar sem consultar a Deus. Então, autoconfiança substitui a fé em Deus. Provérbios 3:5 tem referência disso. Deus revela o pecado para purificar. É isso que tem ali também de aprendizado na história de Acã, que foi confissão pública, pediu para que todo mundo visse ali. Para quê? Para que servisse de exemplo, para purificar, para quebrar qualquer tipo de possibilidade de outro seguir o mesmo caminho de Acã. Salmo 139, verso 23 e verso 24 tem referência disso. O arrependimento restaura a comunhão. Josué 7:26 fala disso, né? Agora tem que ser o arrependimento sincero, genuíno e em tempo certo, porque o arrependimento tardio, depois que já descobriram que você já está ali para ser punido, não serve não. Você vai receber a consequência, né? Então, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Deus exige pureza e obediência. Quando o pecado é confessado, o perdão vem. A restauração espiritual renova a fé e devolve a presença divina, né? E eu falo disso de não esperar muito, porque tem muita gente com essa conversinha aí, não, quando Jesus estiver voltando, eu me entrego para ele. Olha isso, né? Não vou viver aqui nesse mundo, quando Jesus estiver voltando, quando os sinais, quando o decreto dominical sair, eu me entrego para ele. E aí a pessoa esquece que ela pode morrer hoje, né? E se ela morrer em pecado, sem Deus, a gente falou de uma ilustração aqui, do rapaz que morreu, um funcionário que caiu na indústria numa placa de pegando fogo, né? Morreu sem Deus e na hora ali queria saber, nem sabia como é que fazia para ter Deus. E ele só queria Deus para ter a vida eterna, ou seja, barganha, segundo as intenções. Não era porque amava, não era porque reconhecia. Então, tem gente que se engana, né? Com essa ideia de, vou deixar para depois. E esquece que ninguém sabe a hora que vai morrer e que ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar, né? Nem um dia nem a hora vai vir como ladrão. E muita gente vai perder a salvação por conta dessa soberba, dessa autossuficiência, dessa negligência, né? Então, cuidado, vamos alertar o povo. Houve duas razões principais para a derrota de Israel pelos habitantes de Ai. A gente viu aqui o pecado de Acã e a confiança excessiva dos israelitas em sua própria força. Josué não consultou a Deus antes de ir lutar. E ele sempre fazia isso, tinha que fazer isso, né? Porque a luta era de Deus, o conflito é cósmico. Ali era um povo, a nação santa sendo chamada para representar o reino de Deus na terra. O conflito era contra os pagãos, os deuses falsos, o diabo. A guerra era de Cristo, não era do ser humano. A gente viu isso. Então, e ele esqueceu, né? Foi lá sem um comandante, sem um general dizer. E aí, recebeu a bordoada. Perdeu por um exército nanico. Aqui, o professor Cláudio Rui, no estudo dele, Descomplicando a Lição, tem um aprendizado também sensacional que eu sempre gosto de compartilhar para enriquecer o nosso estudo aqui, tá bom? Então, olha aqui, ele coloca: enquanto a obediência às cláusulas da aliança, os estatutos, garante a vitória, desconsiderar os termos da aliança que Deus quer para nós resulta em derrota. Isso aqui tem escatologia, é igual ao futuro. Se a gente obedecer os 10 mandamentos, a gente vai ser remanescente, vai testemunhar de Deus.
Se a gente fizer o que Jesus quer, sendo obediente, ele vai estar aqui, ó, garantindo a nossa vitória, a coroa da vida eterna. Vamos ser salvos. Mas se a gente desconsiderar, quebrar, a gente vai ser destruído, vamos ser condenados, né? Após a grande vitória em Jericó, Israel experimenta a derrota diante de um inimigo pequeno. Ai, a gente estudou isso. A razão não era militar, mas era espiritual. A luta era espiritual, como eu disse. Alguém havia violado o Éden, a consagração exclusiva a Deus. A gente estudou isso aqui durante os dias aí, né? O Éden positivo, que é quando Deus consagra, a pessoa se torna santa, obediente para servir a Deus, representar a Deus. E o Éden negativo, que é quando Deus pega aquilo, separa para ser destruído, porque está amaldiçoado. Deus abomina, né? E aí foi o que aconteceu e Acã pegou essas coisas abomináveis, amaldiçoadas. No Antigo Testamento, Éden é um conceito complexo. Seu sentido principal é de algo consagrado para destruição ou algo colocado fora do uso comum e separado exclusivamente para Deus. Como muitas coisas ali dentro da tenda, do santuário, do tabernáculo, né? Consagradas ali para o serviço de Deus, representando a casa de Deus, um modelo do que tem no céu. Então era um Éden, consagrado, separado exclusivamente para coisa sagrada. Só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, né? Então, isso é um Éden. E também tem um outro Éden que é para condenação, destruição de coisas que é diabólica, que é pagã. Então, depende muito do contexto. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui falando do santuário. Quase 2 horas de conteúdo falando do ministério do santuário. Muito bacana. É um estudo bíblico que eu tenho, um estudo bíblico Revelações. Para quem ainda não se decidiu, não é batizado e quer aprender mais sobre a Bíblia, tá bom? A gente está na lição 6. Passa aqui para você conhecer e compartilha isso também com quem quer estudar a Bíblia, tá? A lição lá, 1 é a Bíblia confiável, depois tem a origem de tudo, né? Da criação, depois a origem do mal, depois aí vem o plano de salvação, depois vem limpando-se da culpa, vem o ministério do santuário, e aí tô gravando, já terminei, vou postar em breve as leis de Deus, né? As leis civis, cerimoniais, de saúde e a lei moral, o decálogo, as 10 promessas, tá bom? Então, já é mais uma oportunidade que você tem aí de mandar um vídeo de estudo bíblico para quem está precisando. Aqui no finalzinho, o professor Cláudio Rui fala que o Éden aparece também, por exemplo, nas guerras da conquista de Canaã, Josué 6, Deuteronômio 7, quando povos e bens eram entregues totalmente a Deus, muitas vezes pela destruição. Porque Deus apaga, condena o mal, e aí o fôlego volta para Deus, né? A essência dele, o espírito dele que ele tinha dado. E aqui a gente entende por que é totalmente entregue a Deus. Porque a gente viu que quando a pessoa morre, o espírito, a centelha de fôlego de vida que Deus deu, que é a essência vital dele, ele destrói para retomar aquilo. A pessoa não foi digna, a pessoa se apostatou, desconheceu Deus, negou, se rebelou racionalmente, intencionalmente, o corpo vira pó, o espírito, o fôlego de vida vai para Deus, volta para Deus. E aí, essa pessoa ficou condenada. No dia que Jesus voltar, vai ser destruída com o inimigo, com o diabo, com os anjos caídos, né? Selou o destino dela. Por isso que é um Éden também, na hora que Deus pede para destruir. Olha aqui, o Éden no âmbito dos juízos divinos, dimensão cultual, de culto, de quem você vai adorar. O Éden expressava que algo estava radicalmente fora do uso humano. O que era destinado, no caso aqui, a Deus, pelo Éden, não poderia ser apropriado nem reutilizado. A gente vê ali na Bíblia alguns relatos, por exemplo, ali a receita do incenso, do óleo, algumas coisas eram exclusivas para Deus, ninguém podia fazer a receita, porque era exclusivo, algo exclusivo para Deus. Então ninguém podia copiar e usar em casa, usar na tenda, usar para outra pessoa, senão ia ser destruído. Assim, a destruição não era um mero ato bélico, mas um sacrifício em escala histórica. Tinha um sentimento também espiritual ali, uma representação divina. Dimensão judicial. O Éden também relevava o juízo de Deus sobre práticas consideradas ímpias e contaminadoras. A idolatria, sacrifícios humanos de crianças, como a gente viu ali que o povo de Canaã fazia, perversão moral, prostituição, promiscuidade. E aí por isso que Deus pede para destruir toda a cidade de Jericó, não pegar nada, os despojos, porque Israel não devia absorver tais elementos, se contaminar com isso, né? Então, por isso que Deus proibiu. E Acã foi lá, despertinho, se rebelou. Dimensão pedagógica. Funcionava como um sinal de santidade de Deus e da gravidade do pecado. A ideia era mostrar que nada corrompido poderia ser integrado no povo da aliança, no povo que representava a Deus. Então, por isso que nada que é profano deve entrar no meio da vida de um cristão. Porque não dá para adorar dois deuses, dois senhores, né?
O santo e o profano não se mistura, apesar de que o diabo está misturando verdades com mentira, está fazendo o secularismo entrar na igreja. A gente está vendo muita coisa do mundo profano dentro da igreja hoje, inclusive da igreja adventista do sétimo dia. E é por isso que Deus vai pesar a mão, tem pesado a mão. Por quê? Muitos vão ser destruídos, né? Ellen White fala na profecia, muitos na hora da prova vão cair, vão fraquejar. Por quê? Assim como Acã, estão amaldiçoando, estão levando coisas condenadas que deveriam ser destruídas para dentro da igreja, para dentro da tenda, da família, da comunidade, do acampamento. E aí, o juízo vai vir, né? E pode não ser legal, tá? Então, temos que ficar atentos, né? Então, nós somos o povo da aliança, o novo Israel, né? Quem aceita Jesus, quem diz que é cristão, tem que ser responsável, tem que saber que tem um comportamento a seguir, tem uma conduta, né? As tensões hermenêuticas. Olha aqui, o professor Cláudio Rui também traz essa abordagem aqui, ó. Para a mente moderna, a ideia de extermínio soa incompatível com o Deus de amor. A gente falou sobre isso, né? Que Jesus veio revelar e a maioria das pessoas, principalmente os professos cristãos que não seguem a Bíblia direitinho, gosta de dar uma justificativa, um mimimi, né? Desculpas pífias para desobedecer, para relevar, para passar pano quente aí, esconder debaixo do tapete a sujeira, tapar o sol com a peneira. E aí fala logo, mas Jesus veio para acabar com isso, Jesus é amor, Jesus veio isso e aquilo. E aí esquece que Jesus é que vai voltar e vai dar a cada um conforme a obra que cada um fez. A condenação vai vir para quem é desobediente. Então Jesus é amor, ele veio plantar no coração, ele veio corrigir muita coisa, mas ele é o mesmo do Velho Testamento que teve ali com o povo de Israel. E aí a galera gosta de distorcer, né? É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo ensinamento, é amor, misericórdia e graça. Só que quem desobedece, quem se rebela, recebe a punição. Então a gente tem que ter cuidado com essas falsas narrativas, com essas interpretações erradas, porque muitos intérpretes entendem errado, acham que o Éren, que esse juízo ali era só para Israel, era só para aquele povo, para aquele contexto. Era excepcional e localizado, não é um modelo universal de ação. Para essa galera que entende errado, esse estudo todo aqui não tem nada a ver com a volta de Jesus, com o juízo final. Então eles acham que era só para aquilo ali, que uma vez salvo, salvo para sempre, que é salvo pela graça, é sim, mas que eu não preciso fazer nada mais, porque Jesus já fez e basta, eu não preciso fazer nada. Então vai contra toda a teologia que a Bíblia traz da necessidade de, ao aceitarmos a salvação, a graça, o sacrifício de Cristo, que é de graça, a gente precisa demonstrar isso pelas obras. Porque a fé sem obra é morta. Então, não tem como. Então a obra é uma consequência de quem aceitou de verdade a salvação, de quem está salvo, né? Então, as pessoas querem acabar com a doutrina que é bíblica, né? Uma outra análise que a gente tem também, que é mais aí coerente, é essa da figura tipológica, né? Aquilo que é considerado ali consagrado para Deus, a destruição, representa o pecado. Aí sim está correto, né? E as estruturas do pecado. E isso não pode ser tolerado no povo de Deus, porque Deus é justo, é santo, e onde tem santidade não tem mal, não tem pecado. Deus abomina o pecado, né? Aqui o professor Cláudio Rui traz aqui as relações com o cristianismo atual, fazendo essa ponte também que eu acho bem interessante, ó. Radicalidade contra o pecado. O Éren aponta para a necessidade de eliminação completa do pecado e da idolatria da vida do crente. Está aqui, ó, Colossenses, capítulo 3, versos 5 até o 10. Então, isso aqui mostra claramente que quem está em pecado, quem quer ser cristão, a gente vê aí muita gente querendo ficar do jeito que está e ser crente do jeito que está. Adaptar o cristianismo à sua vida. Ser crente, cristão, seguidor de Cristo, ser salvo com o seu pecado, acariciando o pecado. Não vai, não vinga, porque santo e profano não habitam junto. Viver em pecado, na prática pecaminosa, com comportamento errado, não vai. Jesus aceita todo mundo como está, do jeito que está, pecando, errado, porque só tem pecador, ele vem buscar o pecador. Mas a diferença é que aquele pecador que sabe que está fazendo errado, que confessou, que pediu perdão e que está lutando para não cair mais. Então, está querendo ser transformado. É isso que Deus vai levar em conta, que Jesus sonda o coração. Se você está lutando, está enfrentando o seu eu, seu inimigo interno, ou se você está sendo cúmplice, se você está sendo conivente. Não, Jesus vai me aceitar assim mesmo, eu vou continuar aqui porque ele é amor, ele já morreu por mim, não tem nada não de eu continuar com esse erro aqui, com esse comportamento errado. Radicalidade contra o pecado. Jesus quer que você vai e não peques mais. É deixar o mau hábito, deixar o pecado. Se você cair, que seja um acidente, um incidente. E instantaneamente peça perdão, confesse que ele vai julgar você, vai levar em conta o seu coração, a sua sinceridade e vai te dar perdão porque ele é amor, né? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a misericórdia divina. O fato é que, assim como Israel não podia poupar práticas pagãs, o cristão não pode negociar com o mal. Então, não tem jeitinho brasileiro. Eu sou cristão, sou adventista, vou me batizar,
mas eu continuo fazendo isso aqui. Não dá, tá? Consagração total. O mesmo radicalismo do Éden se traduz hoje em entrega total a Cristo. A vida cristã é chamada a ser toda para Deus, 100%, é all-in, né? Então é entrega total. Romanos capítulo 12, verso 1. Não tem em cima do muro, um pouco lá e um pouco aqui. Como muita gente fala aí, né? Tem uma cantora aqui da Bahia, Cláudia Leite, que o Brasil todo conhece, né? Está sendo bem ridicularizada, comentada na mídia, porque ela diz que é cristã, que está servindo a Deus, que se converteu, mas volta e meia posta vídeo dançando, agora se jogando no chão, no palco, na música do carnaval, e se jogando, se rebolando, roçando no chão, e muita gente comentando, é isso que é de Deus? Onde é que está Deus aí? Não é essa que é a cristã? Então, olha, a escandalização. Então, olha a responsabilidade, fala uma coisa, e se ela tomar o nome de Deus em vão, né? Diz que é cristã, que segue a Cristo, que se converteu, que aceitou Deus, Jesus, e a prática é incoerente, não condiz. A gente não pode julgar, mas é uma coisa que está nítida. A obra mostra se ela está salva ou não. É pelos vossos frutos que a gente conhece. Então não é para a gente julgar, mas a gente tem que advertir, tem que corrigir, tem que pegar e usar isso como alerta para que as pessoas não se enganem, não se deixem enganar pelo diabo, né? Achando que Deus aceita isso. Não tem como servir a dois senhores, né? A consagração tem que ser total. Olha aqui sobre o juízo final. O Éden tipifica o juízo escatológico. Tudo isso que a gente estudou aqui tem a ver com a volta de Jesus no Apocalipse, quando o mal e seus sistemas serão completamente destruídos. Apocalipse 20. Assim como em Canaã, trata-se de um ato de justiça que revela a santidade divina. Assim como foi necessário matar os povos todos ali de Canaã, Jesus vai vir para destruir o mal todo, o exército do inimigo. Não vai ficar pedra sobre pedra, só os salvos vão os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Que eu e você possamos estar lá. Amém? Amor redentor. A diferença é que no Novo Testamento, que muita gente fica falando, Jesus no Novo é amor, no Velho ele é tirano, é ditador, é exterminador, é vingador. Não. É o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Ele é imutável. A diferença é que no Novo, Cristo assume sobre si o Éden. Ele se deu, né? A Bíblia fala isso. Ninguém matou ele não, ele que se deu, se doou. Foi o plano de salvação. Deus mandou o Filho, se fez carne. Ele é feito maldição por nós. Olha isso. É o que a Bíblia deixa lá claro em Gálatas 3, verso 13. Então ele se fez maldição. Pagou o preço, o cordeiro sem mancha, o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, morrer por mim e por você. Na cruz, Jesus se torna o objeto do juízo total para que o ser humano seja resgatado, né? Então imagine, total clareza com o livro de Josué, com a exemplificação, com a sombra aqui, o tipo que a gente viu na história de Josué, dessas batalhas, desse conflito aqui da guerra cósmica, né? Segunda-feira, a gente viu aqui sobre o estudo do pecado de Acã. O pecado nasce no desejo, cresce no segredo e termina em destruição. Forte esse resumo aqui, né? A história de Acã mostra que nada fica oculto diante de Deus. A gente viu que o pecado nasce no desejo. Olha o olho que a gente falou aqui, o olho aqui como visual, como entrada de tudo que não presta, o ouvido também, né? Os órgãos do sentido. Josué 7:21 tem referência disso aqui, né? Que o pecado nasce no desejo, o pecado cresce no segredo. Por isso que quem é você quando ninguém está olhando? Em segredo, Jesus está vendo, não tem segredo longe de Deus, Jesus vê tudo, né? Então Acã tentou ocultar ali, jogou debaixo da tenda, achando que ninguém sabia, mas Deus sabe de tudo. E o juízo veio, né? O pecado termina em prejuízo. Foi destruída, a família também ainda foi junto. Tá aqui, ó. Nada é escondido dos olhos penetrantes do Senhor, que sabe o que está escondido no coração humano. Então, o que é que vai em seu coração? Cuidado, porque o coração do homem é enganoso, né? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que adorar, servir a Deus de todo entendimento, é razão. Não pode ser emoção, não. Oba-oba, emoção, aquela coisa, a igreja é aquilo que chora, que muita gente usando aquele show business no palco. Tem que ser racional, estudando, pegando aqui com lógica, coerência. Estudo consciente, mente sã, corpo são, né? Então tem que ser com razão, porque a emoção não dá retenção na sua fé, tá? As pessoas às vezes se afastam porque veio pela emoção. A gente vê estratégias de igrejas aí para atrair jovens, para atrair isso e aquilo. Faz toda uma estratégia com programação neurolinguística, com coisa atrativa, e aí às vezes usa até coisas do mundo. Olha aí. Coisas que não deveriam entrar na igreja para atrair pessoas. E aí a pessoa vem, se acostuma com aquilo ali. E depois quando vai para uma outra, que vê que não é igual, aí a pessoa larga. Abandona Deus, abandona a fé, abandona a igreja porque não gostou do pastor, não gostou da música, não gostou do jeito.
E aí, ela não foi por causa de Deus, ela foi por conta da roupagem, do modelo que apresentaram, né? Foi pela emoção, para agradar o seu eu, o seu ego, a sua satisfação pessoal, o seu desejo carnal próprio. E aí, o bicho pega. A salvação pode ser perdida, né? Cuidado com essas estratégias. A gente tem que saber o limite, né? E pregar Jesus, pregar Deus, pregar o correto, sem medo de chamar o pecado pelo nome, né? O professor Cláudio Rui coloca aqui, ó, como podemos entender a lógica do pecado individual se tornar prejuízo coletivo. A gente estudou que Acã foi o responsável ali, mas o exército de Israel tomou prejuízo porque Acã que pecou por causa de um, todos pagaram. E ainda depois, Acã foi condenado e a família dele foi junto. A gente estudou aqui o contexto, porque desde criança, né, os pais dele já tinham essa cultura, essa desobediência, essa educação falha. Os familiares encobriram também. A Bíblia dá evidências aqui de que a família, para deixar esconder na tenda, a gente vai ver isso aqui, né? Então, eram cúmplices do erro. A lógica do pecado coletivo. O pecado nasce no indivíduo, é individual. Desejo, cobiça, independência. Tiago 1, verso 14 e 15 tem referência disso, né? E aí falou, Acã viu, cobiçou, tomou e escondeu. É individual. O pecado fere a aliança com Deus. A aliança não é apenas pessoal, mas é comunitária, né? É com a raça humana. Quando um transgride, toda a comunidade se torna vulnerável. Exemplo, Israel foi derrotado em Ai, mesmo sem saber da transgressão. Josué nem sabia. Tanto é que depois ele vai lá, né, bota a cara no chão, joga a terra em cima e fica lá o dia todo praticamente. Deus, por que você fez isso? O que é que aconteceu? Não sabia, por causa do pecado de um. E às vezes é assim, o líder da família, da igreja, do trabalho, não sabe o que está acontecendo de errado, recebe a consequência sem nem saber de onde veio. E aí, a gente precisa estar em comunhão com Deus para Ele responder para a gente, né? E a gente entender, ter percepção, identificar e corrigir, como depois Ele fez. O pecado contamina o corpo social, porque a confiança mútua, a pureza espiritual e a missão comum são afetadas pelo pecado de um. Né? Exemplo, Israel não podia seguir em frente até que o pecado fosse revelado e removido. Então era isso. Identificou, o problema veio, recebeu a punição porque representava a Deus. Deus não é qualquer um, né? Então não dá para servir a Deus de qualquer jeito, transgredindo, sendo desobediente. A gente viu que quando Deus ia fazer as coisas sagradas, ele pedia para o povo se purificar, ficar de jejum, vestes brancas, tomar banho, se abster sexualmente. A coisa de Deus é séria, tem que ter reverência. E hoje a gente tem visto as pessoas perdendo isso, né? A gente viu que Moisés, quando foi para salvar o povo, para libertar o povo, Deus foi no deserto, no caminho e quase mata Moisés. Por quê? Ele queria dar liberdade, chamar o povo para ser obediente, resgatar os valores cristãos no povo, que tinham esquecido com os 400 anos de escravidão, e esqueceu de cumprir a promessa da circuncisão no filho mais novo, que a mulher ali ficou, né, protegendo, autoprotetora, não quis deixar o menino sofrer com o rasgar o prepúcio do pênis ali, fazer a circuncisão. E aí ele fala, ó, o anjo foi, ou você vai ser obediente, vai ser exemplo em casa, porque como é que você vai salvar o outro se você não dá exemplo em casa? Então tem que corrigir o erro para que aí você sirva de instrumento de Deus na vida de outros, né? Então, mensagens fortes a gente tem aprendido na lição aqui, ó. Então, para a gente avançar, receber as bênçãos, a gente tem que, ó, tirar o pecado, remover, revelar, fazer confissão, pedir a Deus para perdoar e nos dar bênção, nos dar o Espírito Santo para ele agir através de nós. A questão da interdependência é mesmo central para compreender por que um pecado individual nunca é apenas pessoal. Olha isso aqui, ó. Interdependência significa que a existência de cada ser humano não é autônoma, mas ligada a outros seres humanos. Ninguém é uma ilha, né? Nós não vivemos como ilhas, mas como partes de um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 a 27, fala disso também. O corpo de Cristo, a igreja, né? Assim como no corpo, se um órgão adoece, todo o organismo sofre. Também a comunidade sofre com o pecado de um de seus membros. Então, por isso que tem que, às vezes, exterminar, arrancar. É melhor arrancar um membro podre que pode contaminar todo o corpo. Por isso que Acã precisou ser morto. Para que o corpo todo do povo que foi chamado para ser sacerdote, nação santa, povo eleito, não se contaminasse, né? Em termos teológicos, Deus nos criou em aliança. O pacto foi lá no Éden, né? Me obedeça, vocês vão ter tudo, vida eterna, vão ser governantes. A bênção estava ali. Só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era isso. A aliança foi feita ali. Atribuições de um lado, atribuições do outro. Só que o ser humano sempre quebra a aliança. E Deus, na sua infinita graça, vai lá e restaura.
o eu do ser humano só encontra sentido dentro do nós. Dentro do nós, inclusive, com Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que nos criou. A imagem e semelhança dele, né? Deles. Então, a gente precisa entender isso, né? Aqui o professor colocou algumas coisas bem interessantes, exemplos práticos de interdependência. Olha isso aqui, ó. Tem gente que fica na dúvida, será por que o indivíduo impacta no coletivo? Por que a Acã pecou e o exército teve que sofrer? Para representar isso aqui, ó. A família, o erro de um pai pode gerar cicatrizes na família toda, nos filhos. A escolha de um filho pode trazer dor à família inteira. Imagina um filho que está aí no mundo das drogas. Toda a família sofre, até amigos, até quem não é da família sofre. A comunidade cristã sofre. A sociedade sofre com esse mal miserável da droga, do vício, da delinquência, do crime. Então, um impacta no todo. A sociedade aqui, ó, a corrupção de uma autoridade não atinge só ele. A gente está vendo aí os absurdos de políticos corruptos, prefeitos, vereadores, deputados, governadores, o presidente que foi criminoso, condenado, está aí. E aí, ministros aí, escondendo as verdades, encobrindo provas, plantando provas. Olha que absurdo as coisas acontecendo, o mundo jaz no maligno, tá o caos, tudo de perna para cima. A justiça fazendo injustiça, né? Que justiça é essa, né? Rui Barbosa falava que a pior ditadura que existe é a ditadura do poder judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Só que pra gente que é cristão, tem sim Deus, o Deus Rei dos Reis, que tudo vê, tudo conhece e vai efetuar juízo na hora certa, né? Ele tá vendo tudo, tá anotando tudo. Então a gente precisa entender todo esse cenário que impacta na sociedade em tudo. Deus permite para que as pessoas percebam, e tem muita gente que acaba sendo cúmplice e tem gente que não. Tem gente que luta contra isso, tem gente que apoia isso. Por isso que a gente tem que ter a nossa cidadania também cristã no auge, bem posicionada, para a gente apoiar pessoas que professem a nossa fé, né? Ano que vem é ano de eleição. E olha quem você está apoiando, é quem defende o correto, os valores e princípios bíblicos, ou quem está apoiando a coisa errada, a idolatria, o paganismo, a criminalidade. Então, cuidado, né? Para você não ser cúmplice, porque cúmplice é aquele que apoia o erro, né? Que é conivente com o erro. E aí, com paixões vãs, paixão por político de estimação, por partido de estimação, acha justificativa querendo colocar salvadores da pátria, a fé em homens, em sistemas aqui, e a gente sabe que não vai ficar pedra sobre pedra. Esses dilemas aqui não vão ser resolvidos. Não é por isso que a gente vai fazer apologia a chutar o pau da barraca, né? Não, a gente tem que fazer a nossa parte, mas confiar em Deus, pedir a Deus para agir, porque Ele que permite que as autoridades se estabeleçam e Ele que vai cuidar de tudo no tempo do fim, não é isso? Então, olha aqui, ó. A corrupção de uma autoridade não atinge só ele, mas todo o povo. Traz pobreza, falta de serviço, violência. A gente viu aí esse extermínio que foi preciso fazer lá no Rio, no Complexo do Alemão, porque o caos está tomando conta, né? E Deus estabelece juízes, autoridades para combater o mal, né? A gente viu a lei do olho por olho, dente por dente, né? Que foi necessária para não ter vingança com a própria mão. Então, existem autoridades, a polícia é uma autoridade. Então, tem aí o Estado, que é uma autoridade, para coibir esse grau de iniquidade que avança. E tem gente que, infelizmente, defende o criminoso. A gente está vendo aí políticas que querem dar bolsa a isso, apoio financeiro à família dos criminosos, né? Então, a gente vê que a impunidade está gerando corrupção, está gerando violência, está gerando estímulo ao crime. Teve policial morto e ninguém falou nada. A família do policial não recebe ajuda nenhuma, né? Mas a família do criminoso, mas é vítima da sociedade, é isso e aquilo. Então a pessoa escolhe ser mal, se rebelar. E ainda tem gente que defende benefícios para ele e para a família deles. Imagine, né? É como se chegasse ali para a Acã e falasse, alguns defendessem, a Acã morreu, que coisa, vamos pegar e dar um benefício para a família dele. Deus não analisa assim, não. Deus puniu a Acã e a família toda porque foram cúmplices do erro. E é isso que coíbe, inibe o mal prosperar, né? Então a gente precisa ser bem coerente, entender, trazer para esse mundo atual da gente hoje, para a gente aplicar o que a gente está vendo na lição para hoje, para a nossa vida hoje, para a gente não ficar sendo cúmplice de narrativas que estão antibíblicas, tá bom? Olha aqui, ó, no caso da igreja, um escândalo público de um líder pode manchar o testemunho da comunidade inteira. Olha isso. Um líder, um pastor, um ancião, não é um cantor que é conhecido, popular, famoso. Então, um escândalo de uma pessoa dessa mancha o testemunho, começa a falar, olha aí a igreja adventista, para aí, ó, é da igreja adventista. Então, olha a responsabilidade. O pecado de um afeta todos, afeta a comunidade. O pecado não é uma pedra lançada em poça pequena, é uma pedra lançada num lago cujas ondas alcançam muito além do ponto de impacto. Vai se propagando, né?
Por isso que a gente tem que se afastar dele o máximo possível. Interdependência também é cósmica. O pecado de Lúcifer não afetou apenas ele, mas levou anjos à queda e trouxe suspeitas sobre o governo de Deus. Olha isso. Lá no céu começou assim. Por isso que Deus não tolerou, expulsou de lá. O pecado humano não atinge só a Terra, mas levanta questões para todo o universo. Eu falei, o Big Brother aqui da Terra. Os seres celestiais estão vendo o poder de Deus, os que são obedientes a Deus, e o poder de Satanás aqui influenciando o ser humano a se rebelar contra Deus, igual ele fez. 1 Coríntios 4, verso 9, tem referência disso aqui, né? De que a nossa vida aqui, o pecado na terra do homem, levanta questões sobre todo o universo. O universo funciona como uma rede relacional. Se uma parte se rompe, toda a estrutura é impactada. E a gente viu que o diabo, antes de tentar a terra, foi tentar outros mundos. Estava ali negociando, comercializando ideias, narrativas. Levou um texto dos anjos, mas nenhum universo caiu. Ele veio para a terra e Adão e Eva, infelizmente, caiu. E aí, foi o único planeta que se corrompeu. A Bíblia dá evidências disso, né? Então, por isso, ó, o planeta Terra, uma unidade, o ser humano, que foi uma criatura, impactou na estrutura toda do universo, né? Está impactando. Olha aqui, na terça-feira a gente viu as escolhas fatais. São fatais mesmo, né? Adão e Eva trouxeram a morte. A morte não existia. Se comer, certamente morrerás. E aí, quando eles comem, a morte passa a existir. E eles morrem, né? Poderiam viver eternamente, mas abriram mão por conta da narrativa da incredulidade. Achou que Deus estava escondendo alguma coisa deles, né? E Deus estava protegendo. Não estava escondendo nada. Estava protegendo. Acã achou que Deus estava escondendo as riquezas para ele. Era muito egoísta. E Deus estava protegendo, né? Querendo ensinar que paganismo não adianta, não serve. Olha aqui, ó. Adão, Eva e Acã mostram que o pecado nasce na desconfiança. Toda dúvida em Deus abre caminho para a queda e afasta de sua presença. Olha isso. Então, meu irmão, não fica duvidando de Deus não, né? A gente pode até questionar, às vezes, como Josué fez ali, sem entender. Por ignorância, por falta de conhecimento, né? Mas busca a Deus sabedoria, pede a Ele para você saber. E Ele aí vai responder, né? Não duvide de que Deus sabe o que é melhor para você. Obedeça. Tem a referência bíblica aqui de Tiago 1, 14 e 15. E aqui o Infolição, né? Eslon Wasley, ele colocou aqui, ó, Adão e Eva viram o fruto proibido. Acã viu o manto, a prata e o ouro, a capa de Babilônia ali, que os olhos, olha, a cobiça. Adão e Eva cobiçaram o fruto. Acã cobiçou o despojo, a capa, os espólios ali, né? Que eram dos cananitas. Adão e Eva tomaram o fruto, pegou. Acã tomou o despojo, levou para si. E aí? Adão e Eva perderam a comunhão, foram destituídos da glória de Deus. Tinha a vida eterna, passaram a ser mortais. Trouxe a morte. Perderam a chance de vida eterna. Perderam aí a comunhão, perderam a família, né? A gente viu que logo ali em seguida Caim mata Abel, um filho mata o outro. Olha isso, a consequência da destituição da glória de Deus, do pecado. E aqui Acã perdeu a vida também e a família. Então, total paralelismo, né? E a mesma coisa lá no início com o Jardim do Éden, Adão e Eva. No Antigo Testamento, com Acã, ali Josué. No Novo Testamento, várias histórias demonstram isso. Jesus veio mostrar isso. Jesus morreu por conta da iniquidade dos seres humanos. Ele levou a maldição para si, se tornou maldição para que a gente pudesse receber o plano de salvação, mesmo sem merecer, sem pecar. E aí, a gente vai ter de novo o juízo final, que está pertinho, né? Quem aceitou vai ter a salvação, a vida eterna, e quem não aceitar vai ter a morte junto com a sua família, se não se renderem aos pés do Salvador, né? Olha aqui, o Taná Lição resume: o pecado da cobiça é o pecado da incredulidade, a qual suspeita de que Deus não deseja o melhor para suas criaturas e esconde delas alguns prazeres requintados que pertencem apenas a Ele mesmo. Forte isso, né? Então, parece, como eu disse, que Adão e Eva, que Acã, estavam achando que Deus, estava buscando prazeres requintados para ele. A mitologia grega, o paganismo, né? Tem deuses assim, deuses que querem ser servidos, né? Querem ostentar requintes. E o ser humano está ali só para servir. E Deus de Israel não é assim não, né? Então, às vezes o ser humano acha isso, que Deus é um Deus exigente, tirano, que gosta de requinte, né? E na verdade ele é um Deus de amor que quer salvar a todos, quer destruir o pecado, uma coisa que entrou no mundo que ele nunca quis, nunca planejou, né? É isso, essa é a verdade. Professor Cláudio Rui, já finalizando, o vídeo de hoje fica um pouquinho mais longo, mas aprendizado bom é assim mesmo, né?
É o resumo da semana toda, então fica um pouquinho mais longo. Olha aqui, ele coloca a comunidade como formadora de visão de mundo. Cada sociedade transmite uma cosmovisão comum. Como eu falei aqui do paganismo grego, da mitologia, ó, mitos, valores, símbolos, leis, linguagem. Isso cria um nós que dá identidade a cada indivíduo. Então a gente tem que tomar cuidado com a cultura. A gente viu que o Egito transformou o povo hebreu, que era cristão, povo de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de José, que foi governante, transformou em um povo idólatra, pagão, esqueceu de tudo, né? Então nós ali, o Egito, a comunidade egípcia, com a cultura, transformou o povo que estava ali, porque a gente é produto do meio, né? Precisou do deserto para purificar, para tirar o Egito de dentro do povo, e até hoje não saiu. O ser humano, até hoje, no século XXI, no nosso tempo aqui, o Egito ainda está dentro de nós. Imagine, né? Por quê? Natureza pecaminosa, tendência para o mal, para se afastar de Deus. A gente já nasce amigo de Satanás e inimigo de Deus, infelizmente. Deus tem misericórdia, né? Nesse contexto, cada pessoa não é uma ilha, mas um nó numa rede. O que acontece em um nó reverbera nos demais. Por isso a Bíblia sempre trata Israel como o meu povo, um coletivo, não apenas como indivíduos isolados, né? Esse é o meu povo pecou, o meu povo fez isso, apesar de, às vezes, a ação ter sido de um só, de um indivíduo. Qualquer desvio individual tende a distorcer o coletivo, a gente acabou de ver isso. Por quê? Rompe a coerência da visão de mundo comum. Então, a nossa visão de mundo do cristianismo é seguir a Cristo. Ser obediente a Deus, o Deus criador do céu, da terra e do mar, do universo. Então, a gente tem uma identidade e a gente precisa honrar essa identidade. Só que tem gente querendo ser cristão desonrando isso. E aí, não dá para ser assim, né? Não dá para ser cristão desonrando Deus. Não dá para ser cristão se rebelando contra Deus. Então, esse é o engano que o diabo quer que a gente acredite, que dá para ser cristão do nosso jeito. Por isso que tem 35 mil denominações se dizendo cristãs, igrejas, placas de igreja, CNPJ. Sendo que a verdade é uma só, o Deus é um só. E logo, logo ele vai chamar todo o povo que é fiel, genuíno, para se unir em um povo só também, que é o remanescente, né? E tá pertinho, viu? Exemplo aqui, ó, Acã quebrou o Éden e a derrota foi coletiva. Adão e Eva caem e toda a humanidade sofre as consequências. Por causa de um que pecou, todos pecaram. E Jesus veio também por causa de um que morreu para nos salvar e foi o Cordeiro de Deus. Agora também a gente tem acesso à salvação. Basta a gente querer, né? A razão, a visão de mundo é um ecossistema simbólico e espiritual. Por isso que qual é a nossa visão de mundo? É o criacionismo. Deus criador, que tem um plano de salvação. Qual é o nosso propósito aqui? Honrar e glorificar esse Deus. A gente foi criado para isso. Pregar o evangelho. Então a gente tem que entender tudo isso. Qual é o nosso destino final? O que acontece quando a gente morre? Essas perguntas todas existem respostas bíblicas. Essa cosmovisão é importante. E o diabo tem distorcido, criado várias cosmovisões, várias narrativas para o ser humano se perder, perder a sua identidade, transgredir sem saber que está transgredindo, né? Uma fissura nele, nesse ecossistema, nessa visão de mundo, contamina o todo, como uma faísca que inicia um incêndio. Então, uma doutrinazinha errada, um conceito errado, vai desencadear toda uma incredulidade, uma descrença, uma apostasia, uma idolatria, uma desobediência, né? Isso é tão sério que Paulo fala do fermento que leveda toda a massa. E o fermento que representa o pecado, né? A iniquidade, o mal. Então, é importante lembrar, porém, que apesar disso tudo que a gente está falando aqui, a distorção individual não destrói automaticamente o coletivo. A graça de Deus é superabundante, né? Então, ele chega um momento que ele pune quem realmente está causando o mal ali. Então, abre uma brecha de salvação, de misericórdia. Não foi o povo todo de Israel que foi destruído, né? Deus sempre deu graça ali. Ele destruiu Acã, a família, por conta do contexto todo que a gente já estudou. A comunidade pode reagir, ou seja, corrigindo, disciplinando ou ensinando, como Israel fez em Josué 7, né? Chamou, confessou publicamente, efetuou o juízo, destruiu, para mostrar que a impunidade não vai gerar. Tem que representar Deus do jeito correto, né? Se o erro é tolerado ou escondido, aí sim, ele se torna infiltração sistêmica, levando o corpo todo à ruína, como em Israel, sob os reis apóstatas, que foram destruídos, foram levados cativos para a Babilônia. Ou seja, chegou um momento que a impunidade, mesmo Deus dando exemplos claros, a gente vê o ser humano, o povo de Israel, transgredindo, murmurando, se apostatando, pedindo para ter um rei em lugar de Deus como rei.
E aí, mesmo o profeta avisando que não ia dar bom, ia ser ruim. E aí, a gente viu todo o povo sendo levado escravo, cativo. Voltaram para o Egito depois, destruído. Por quê? Deus chamou para ser nação santa, representar Deus na terra e eles não quiseram. Jesus veio para os seus e os seus não o aceitaram. E aí, por conta disso, em vez de destruir a humanidade toda, olha a graça. Deus vai e abre a porta, sabe de uma? Eu chamei esse povo, essa nação, o judeu, os hebreus, o descendente de Abraão, para ser o meu representante. Não quiseram? Eu vou dar acesso a quem quer. E aí abriu para qualquer um que crê, que aceitar ser o novo Israel. Olha isso. Então, o chamado nunca foi para ser salvo sozinho. O chamado foi para ser representante de Deus na terra, para ser professor da verdade, do plano de salvação e chamar pessoas para perto de Deus. O chamado é esse, porque Deus quer salvar todo mundo, até os ímpios, os pagãos, todos, sempre quis. E ele precisa de um povo para ser o professor, para ser o instrumento dele. O chamado de Israel foi para isso. O meu chamado e o seu chamado é para isso. Para que a gente testemunhe, pregue e impacte a vida de outros. Represente Deus aqui. O adventista do sétimo dia é isso. Não é o adventista do sétimo dia que vai ser salvo sozinho, não. A gente está aqui para ser professor, para ensinar a verdade, para ajudar a impactar positivamente a vida do outro. A gente precisa levar essa mensagem porque aí o diabo tem usado pessoas na internet para dizer que a gente é seita, para dizer que o adventista quer ser salvo sozinho. Distorce. Em momento nenhum a igreja adventista fala isso. A gente fala que a gente traz aqui, adventistas do sétimo dia, que vai esperar Jesus voltar, que o plano de Deus é um só, que tem verdades que a Bíblia é uma só, que é preciso obedecer aos 10 mandamentos, inclusive ao sábado, que é o dia do Deus Criador do céu, da terra e do mar. É o dia que ele criou para se relacionar com a gente. Está no decálogo que ele deu a Moisés e que foi transgredido, né? E até hoje Deus quer restaurar isso e chamou a gente. A igreja adventista nasce como um reparador de brechas, né? É um movimento profético que está lá na Bíblia para trazer a verdade de novo. E a gente está aqui nessa missão de não deixar o erro ser tolerado, escondido, para não ter uma infiltração sistêmica, levando todos os seres humanos à destruição, né? Vai ter o remanescente e a gente está aqui para fazer parte desse exército, né? Olha aqui, implicações para o grande conflito, a gente já está quase no finalzinho. Satanás, como indivíduo, iniciou a distorção, mas não ficou nele. Sua mentira espalhou-se, influenciou anjos e alcançou a humanidade. É isso que ele está fazendo, destruindo as colunas da verdade, as doutrinas, misturando mentira com verdade, trazendo espiritismo, espiritualismo, né? Traduções enviesadas. A cosmovisão rebelde tornou-se alternativa à cosmovisão divina, disputando corações e sociedades inteiras. E aí a gente vê aí, o calvinista, o arminiano, o não sei o quê, as teorias de seres humanos, tradições humanas, a igreja católica com seus concílios, sendo que Deus, é ele que tem a verdade. O cristianismo tem que seguir a Cristo, que é uma verdade só, está na Bíblia. Mas o pessoal quer ler, interpretar conforme as suas crenças pagãs, conforme as narrativas diabólicas que ele colocou no ser humano para quebrar a verdade. E a pessoa não tem humildade para reconhecer isso, né? Fica colocando barreiras para aceitar a verdade, né? Por isso o grande conflito é sempre coletivo e cósmico, mesmo que nasça em uma decisão individual. Quantos líderes de igreja aí não vão ser severamente punidos porque estão levando muitos à perdição com falsas doutrinas, né? Por causa de um indivíduo, um coletivo todo, uma congregação toda, uma igreja toda está sendo doutrinada no erro, né? Aplicação à comunidade cristã. A igreja como corpo. Quando o membro distorce a visão de mundo cristã por doutrina errada, comportamento escandaloso ou idolatria, toda a comunidade cristã sofre. Tem muita gente que deixa de ser cristão por isso. Todo mundo é cristão, tem 35 mil igrejas cristãs. Qual é a certa? Então esse cristianismo aí, se fosse uma coisa certa, não tinha tanta gente falando coisas diferentes. Então, toda a comunidade sofre. E pessoas deixam de ser cristãs por conta do comportamento, né? De uns cristãos. Não deveria, né? Porque a mira tem que ser Jesus, tem que ser Deus. Não a igreja, não a placa, não CNPJ, não o ser humano, né? Mas a gente está aqui para ser instrumento. Responsabilidade pedagógica. A disciplina e a correção amorosa existem justamente para proteger o coletivo. Então, é uma maneira que Deus tem de não deixar o mal prosperar, se disseminar, né? Então, igual o membro do corpo que está doente, apodrecendo, tem que tirar para não matar o corpo todo. Então, é uma proteção. A centralidade de Cristo. A única forma de manter a visão de mundo estável é permanecer unidos a Ele. João 15, verso 5, né?
Tem que fazer tudo com Deus do lado, Jesus Cristo do lado. Aqui o professor traz uma frase muito forte também, ó. Quando o erro é tolerado, ele deixa de ser visto como exceção e passa a ser normalizado. E é isso que a gente está vendo no mundo hoje. O errado agora, o pecado, é normal, é comum. A ideologia de gênero, né? LGBTQIA+, não sei das quantas. A gente está vendo aí mulher querendo ser homem, homem querendo ser mulher. Uma loucura. O crime compensando, a corrupção, roubar celular pode, né? Até na escola, as políticas públicas, não, se o aluno perder não pode ser reprovado, não pode reprovar. Então a gente vê que o erro sendo tolerado e sendo colocado como normal, como ok, como correto. Imagine isso. Então, o pessoal brinca falando, né, que daqui a pouco o poste vai fazer xixi no cachorro. Tudo errado, o certo tá errado e o errado agora é certo. Você não pode defender o certo, não pode pregar a verdade porque você é chamado de intolerante, de fascista, disso e daquilo, de preconceituoso. E aí? É nessa época, é nesse momento que a gente precisa se posicionar, não temer chamar o pecado pelo nome. É em meio à tribulação, à perseguição, a ataques, inclusive até decreto de morte, que a gente vai ter que defender a verdade de Cristo. Não vai ser fácil, mas a gente está aqui para isso, né? Então a gente vê aqui que tem a questão dos erros aqui em várias instâncias, né? No ato individual, quando um líder ou um grupo pratica corrupção, né? Ou outro desvio, então tá vendo ali que o erro é tolerado, neguinho abafa porque faz parte do grupo, né? É do grupo dele, é dos amigos dele, pros meus amigos tudo, pros outros nada. Se é pra alguém que eu conheço, da minha família, amigo, eu passo pano, escondo debaixo do tapete. Então quando um líder, um grupo pratica a corrupção ou algum desvio e é intocado, esse erro tolerado não vai ser exceção, vai ser normalizado daqui a pouco, o caráter, a personalidade, tudo tá corrompido. A tolerância comunitária, ó, a sociedade vê, mas não reage com vigor, seja por medo, cansaço, conivência ou descrença na mudança. É o que a gente está vivendo hoje com a política, com a corrupção. A gente está vendo aí nas favelas, nas comunidades, ó, pelo medo, a pessoa não vai, né? Quem é que vai brigar contra os traficantes, o narcotráfico? Então, ó, ela vê, mas não reage. Por quê? Tem medo, ou está cansado, ou porque está vendo que não vai ter jeito. O mal está se alastrando. Ou por conveniência, né? Não é comigo ainda, não chegou até mim, deixa lá. Que se exploda, né? Ou a descrença mesmo na mudança, não vai mudar não. Então a gente tem que agir, tem que defender, mesmo sabendo que Deus vai voltar e que vai acabar com tudo isso. Que a gente, com decisões humanas, próprios esforços não vão solucionar, mas não é por isso que a gente vai chutar o pau da barraca e deixar o circo pegar fogo, né? Porque a gente tem o nosso dever de cidadão cristão, né? Seguidor de Cristo. E Jesus veio aqui para amenizar as dores. Ele veio, curou, ressuscitou, né? Postergou a vida de alguns aqui nessa terra, mesmo sabendo que essa terra não vai ficar pedra sobre pedra. Então, senão Jesus não tinha feito milagres. Porque tem gente que fala assim, não quero me envolver com nada. Tapa os olhos para tudo, a gente vai ver isso aqui. E esse é um caminho também errado, né? Não dá para ser assim, porque senão Jesus não teria feito milagre, não teria ajudado, dado exemplo aqui, e não teria falado pra gente amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Então a gente tem que tentar defender, né? Tem ditados, Martin Luther King fala que pior que o mal feito dos ímpios, que o pecado dos ímpios, é o silêncio dos justos. Então a gente vai ficar omisso, lavar as mãos? Que papel de cristão é esse? Então a gente precisa agir, né? Olha o senso comum. A repetição transforma o anormal em aceitável. A gente está vendo a mídia, a imprensa, as coisas erradas sendo colocadas em séries, em novelas, a homossexualidade. Tá aí, ó, e hoje ficou normal, aceitável. Daqui a pouco vai ser errado é ser heterossexual, né? A família destruindo, o conceito de família, a célula mata da sociedade. Agora não, qualquer coisa é família. 2 homens, 2 mulheres, 3, 4, 5, mulher com homem. Então, todo político rouba, é normal. Então, qualquer um serve. Não adianta lutar contra o sistema. Então, são frases que mostram esse senso comum. A repetição de uma coisa ruim, anormal, sem a correção, com a impunidade, vai tornando essa coisa aceitável, né? E aqui o estado mental coletivo, né? Olha aqui, ó, a consciência se anestesia. A corrupção deixa de chocar e passa a ser parte do jogo político. Hoje a gente está vendo com as mídias sociais, as redes sociais, a internet, né? Coisas absurdas que antigamente a gente se impactava vendo, hoje já não impacta mais, porque tá aí, todo mundo tá vendo todo dia nos grupos, atrocidades físicas, crimes hediondos aí, e as pessoas veem assassinatos, decapitação, passando aí acidentes, e a pessoa se tornou normal, o pecado, né? A iniquidade, e isso é perigoso demais. O professor Cláudio Rui coloca ainda aqui, pra gente estar finalizando, atenda como espaço formador de visão de mundo, o nosso lar, a casa, né? Na cultura israelita, a tenda da família era o lugar de formação moral e espiritual. Olha isso. E aí a gente vai entender por que é que a mulher, os filhos, as filhas, a família de Acã foi morto também junto, ó.
na tenda. Os bens roubados estavam escondidos debaixo da tenda. Isso sugere que a família sabia e consentia do erro de Acã, pois todos viviam nesse espaço íntimo. É um lugar ali que a família toda sabe. Logo, a tenda representava uma cosmovisão coletiva de tolerância ao ilícito, ao erro. Entende por que acabou sendo destruído toda a família de Acã? Porque estava na tenda, num lugar íntimo, um lugar ali que era para ser moral, espiritual, pedagógico. Então, se estava ali escondido é porque todo mundo sabia. Tinha o mesmo hábito. Então, interdependência de uma coisa dependendo da outra, né? Olha aqui, a família e o indivíduo e a família. Acã aprendeu valores dentro de sua casa. A gente viu que os pais dele, né? Com liberdade, faça se quiser. Você que escolhe, meu corpo, minhas regras. Obedeça ou desobedeça. Sem disciplina. Se havia complacência com pequenas distorções, com pequenas falhas, erros, maus hábitos, isso moldou sua percepção de que poderia se apropriar do Éden. Poderia também fazer isso com Deus. Olha o cuidado que os pais têm que ter, né, com a educação. Aqui da família com o indivíduo, por conta de como ele foi criado, e agora do indivíduo para a família. Quando ele decidiu esconder os objetos, a família se tornou cúmplice ao silenciar. O pecado de um tornou-se o pecado de todos. Isso impacta, é interdependente por isso, vai se retroalimentando. Isso confirma que ninguém peca sozinho. A formação de valores é sempre fruto de interação social, de relacionamento, né? A execução coletiva, incluindo a família e até os animais, tem esse sentido pedagógico aí, ó. O pecado não é isolado, mas enraizado em sistemas familiares e culturais. Deus mostrou que se a raiz não fosse cortada, o mal se espalharia pelo povo. Por isso o julgamento foi coletivo, não apenas pelo ato de Acã, mas pela visão de mundo que sustentava esse ato, que a família, a cultura, as crenças ali, então era tudo igual. E aí, os princípios, os valores, então Deus destruiu isso aí, porque ia contra o que Deus queria, né? E aqui o professor traz isso, dessa cadeia da permissividade. Israel, como povo, já havia mostrado tendência de tolerar murmuração e desobediência desde o deserto. Querendo voltar, querendo apedrejar Moisés, questionando Deus. Essa cultura de flexibilizar a santidade estava latente lá no povo, né? Acã não surgiu do nada. Ele é fruto dessa atmosfera. Quando a comunidade inteira aceita pequenos desvios, o indivíduo apenas os leva às últimas consequências. Olha isso. Olha o cuidado que a gente tem que ter nos pequenos grupos, na classe da escola sabatina, na igreja como um todo. Quando a comunidade, a igreja inteira aceita pequenos desvios, não quer corrigir, não quer dar disciplina, não quer punir, o indivíduo passa a viver seus comportamentos até as últimas consequências, até quando for uma coisa que não vai ter remédio, né? A pedagogia divina entra em contraste com tudo isso aqui que a gente está falando, ó. Deus não tolera impunidade, não tolera pecado. Ele é justo. A gente viu isso. Deus, ao contrário, não tolera o erro justamente para evitar a sua normalização. No caso de Acã, o pecado foi exposto e julgado publicamente para impedir que o povo dissesse: pequenos desvios são normais, olha aí, Acã fez e não teve nada com ele. Já ouviu isso aí? Você já ouviu isso aí, com certeza, né? Alguém falando assim: ó, fulano fez e não teve nada, comigo tá tendo. Querendo justificar um erro com outro. 2 pesos, 2 medidas. Então, são justificativas para dizer aí que dá para fazer um jeitinho brasileiro. Então, aqui com Deus não tem nada disso não. Deus pediu para ser exposto publicamente e foi julgado publicamente, porque pequeno desvio não pode ser normal. Por mais que parecesse besteira, como Acã estava achando que besteira. O Éden, a consagração para a destruição, simbolizava que o mal não pode ser reaproveitado ou relativizado. Vamos pegar isso aqui e tentar... Deus tem esse poder de pegar uma armadilha do diabo, um propósito que foi feito do diabólico e transformar isso, porque ele é Deus. Ele vai lá e usa para o seu propósito. Ele é Deus, tanto é que ele pegou ali as coisas amaldiçoadas, condenadas, pagãs e pediu para ser para ele destruir, para ele mostrar que ele é o Rei dos Reis, ele é o Deus vivo. Mas a gente não pode fazer isso, né? Querer dar um jeitinho, querer agradar 2 senhores, pegar coisa amaldiçoada, condenada e reaproveitar, relativizar, não dá. Tem gente que fala isso, eu tenho batido nessa tecla que eu ouço muito na família, amigos, né? Não é isso que me diz que eu sou cristão, não é isso que vai me salvar, não. Então, cuidado com essas relativizações, né? Isso é relativo, isso aí não é... Deus não vai julgar isso, não. Cuidado, né? Se você está falando isso, está dando essas desculpas, é porque alguma coisa você está já, a consciência pesando, e aí fala que não é isso que vai dizer se você é cristão.
Não é isso que salva. Cuidado. No Novo Testamento, a disciplina eclesiástica tem a mesma função, preservar a consciência comunitária da anestesia, de se acostumar com a coisa anormal. Resumindo, olha essa síntese aqui do professor Cláudio Rui. Quando a corrupção é tolerada, do jeito que a gente está vivendo no nosso mundo hoje, a coletividade se adapta, a sociedade, as pessoas se adaptam com o erro, com o errado. Quando o erro se adapta, a consciência se perde. E aí, consciência perdida, quando a consciência se perde, o erro se torna uma cultura. E aí a gente vê falas como, hoje ser honesto não vale a pena, né? O correto é ser desonesto para ter sucesso, né? Sonegar imposto, né? E aí a gente vê uma série de medidas, né, no coletivo. Ao ponto, eu fui candidato algumas vezes, né, na política, tentando impactar positivamente esse cenário. E uma coisa que eu ouvia muito é, você vai ser mais um, né? Eu falo, não, a gente tá aqui, eu sou cristão, a gente tá aqui para fazer diferente. E aí as pessoas estão tão céticas, desacreditadas. Não ligo não se roubar, porque se eu entrasse lá eu ia roubar do mesmo jeito. Um eleitor falando isso, né? Não, tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. Se eu entrasse lá eu também ia fazer o mesmo. Então olha isso, a corrupção tolerada, a coletividade se adapta, o erro foi adaptado, e aí a consciência se perde da pessoa, e a consciência se perdendo se torna uma cultura, é um hábito. A pessoa passa a dizer que isso é normal e que assim, todo mundo agora vai ser assim, se entra lá faz igual. Imagine, e leva ao caos, é por isso que a gente tá desse jeito, né? Então, na quarta-feira a gente viu aqui, porta da esperança. Deus transforma o vale da derrota em porta de esperança. Mesmo com tudo isso, né, com toda a dificuldade, quando a gente confia na palavra de Deus, ele reescreve nossa história de vitória, né? Foi isso que a gente viu aqui. Oséias capítulo 2, verso 15, traz referência disso. A derrota tornou-se ponto de recomeço. A gente viu que depois Josué vai lá, faz tudo, corrige o erro e vai e sai vitorioso, né? Com um plano assim estratégico ali por Deus. O plano humano tornou-se o guia divino. O lugar de queda virou agora altar de vitória. A obediência não vem de nós, mas de Deus, né? A fé é um dom que vem de Deus, a obediência também é a ação do Espírito Santo em nós. Basta a gente só abrir o coração e a mente. E aí, o autor aqui do texto e design, aqui, Hezron Wesley, ele fala, entregue-se hoje e permita que Deus transforme sua vida. Amém, né? A chave para o sucesso está na fé que Josué teve na palavra do Senhor e sua obediência inabalável a ela. É isso. Qual é o sucesso? É herdar a vida eterna. E isso a gente só vai ter se a gente tiver fé, a fé que Josué teve na palavra de Deus e na obediência inabalável. Quinta-feira, testemunha do poder de Deus. Deus manifestou seu poder até nas quedas humanas, conduzindo o seu povo à restauração, né? Ele deu de exemplo ali, remorso, Deus sensibiliza. A repreensão, Deus confronta. O arrependimento, Deus transforma. E o Deus restaura, né? A censura. Então tá aqui as referências bíblicas do que a gente aprendeu durante essa semana. E aqui a gente viu no resumo, né, que tudo isso de remorso, repreensão, arrependimento, censura, Deus permitiu as guerras, tudo ali, por quê? Porque ele queria alcançar as pessoas, os pagãos. As nações pagãs também poderiam, como Raabe fez, aprender sobre o Deus de Israel pelo poder das conquistas do seu povo. Através do povo que representava a Deus, o povo ia temer a Deus, como Raabe aceitou, como os gibeonitas, como outros, né? Esse era o propósito de Deus. E aí a gente finaliza no estudo adicional da sexta, que trata sobre isso, né? A gente viu a história de Ananias também. Falamos aqui um dia, Deus trata o pecado com justiça e misericórdia ao mesmo tempo, dependendo da ação do ser humano, né? A condição é sempre o ser humano. O que o ser humano vai fazer com o livre-arbítrio? Vai se submeter ou vai se rebelar? Então, Acã e Ananias mostram que esconder o erro é desafiar a santidade divina e entristecer o espírito. Então, Acã tomou o consagrado ao Senhor. Ananias reteve o consagrado a Deus. Acã escondeu o despojo na tenda. Ananias escondeu o dinheiro em casa. Acã trouxe derrota a Israel. Ananias causou juízo à igreja. Olha aqui o exemplo no Novo Testamento e no Velho Testamento. A mesma coisa, o mesmo ensino didático pedagógico. Acã foi julgado e morreu. E Ananias foi julgado e morreu. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. Então as pessoas querem tirar o texto do contexto e trazer pretexto de que não, agora é só amor, é só a graça, eu não preciso obedecer, não preciso fazer nada, não tem condenação, não tem juízo mais, acabou.
É isso que o diabo quer que as pessoas pensem, né? Para levar o máximo de gente com eles, né? Então, finalizando agora, o vídeo ficou mais longo mesmo, né? 1h30, mas o aprendizado foi excelente, graças a Deus aqui. Muito aprendizado hoje. Aqui, para a gente finalizar, tem umas coisas interessantes ainda aqui no guia e um comentário final de Ellen White. Ó. O pecado mortal que determinou a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça. Isso é uma coisa que a gente precisa cuidar. O que é que a gente está querendo, desejando? Ao invés de ser grato pelo que a gente tem, às vezes a gente fica mirando no que não tem. E aí a cobiça pode surgir daí, né? Um dos pecados mais comuns e aos quais as pessoas dão menos importância hoje, né? Aqui a gente viu a importância de olhar, inclusive, essas propagandas, o consumismo, né, que faz a gente cobiçar, querer uma coisa que nem precisa, né? O mundo está assim, propaganda, consumismo puro. Como é que a gente pode distinguir uma coisa que é desejo, cobiça, uma coisa que nem precisa de uma necessidade? Tem que pedir a Deus, né? Porque é a diferença. Isso faz toda a diferença, na verdade. Porque essa distinção é importante, né? De o que é necessidade, o que vai valer a pena, até para usar em prol da causa de Deus, e o que é um desejo supérfluo, né? Que não vai agregar nada de útil na nossa vida, edificar a nossa vida em nada, né? O autor sugere aqui que a gente leia a oração registrada em Daniel, capítulo 9, verso 4 a 19. Depois pega a sua Bíblia e lê aí, quando a gente encerrar o vídeo aqui. Daniel 9, 4 a 19. Uma oração. Por que é tão relevante que o profeta, ao confessar os pecados de Israel, tenha se incluído, dizendo: nós fizemos todas essas coisas ruins, embora não tenhamos registro de que o próprio Daniel tenha feito o mal? Então era exemplar, mas ele coloca nós fizemos. Por quê? Olha essa interdependência do indivíduo com o coletivo, com a comunidade que ele faz parte, né? Então lê aí, Daniel 9, 4 a 19, tá bom? E aqui, por fim, Ellen White traz um recado forte aqui pra gente, viu? Olha aqui, ó. A lei de Deus é a transcrição de seu caráter. A gente viu isso, é imutável. Quem professa guardar essa lei, mas falha em demonstrar que ama a Deus com o coração, com a mente e força, que não se dedica sem reservas a serviço, nem observa os primeiros 4 mandamentos que ordenam o supremo amor a Deus, nem os últimos 6 que determinam o amor ao próximo, não é um filho obediente. Olha o que a profeta fala. O verdadeiro amor a Deus sempre se manifestará através das obras, né? Jesus fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os 10, os 4 que representam amor a Deus e os 6 que representam amor ao próximo. Ellen White está trazendo isso aqui à tona. E tem cristão dizendo que não precisa obedecer, que foi abolido, isso e aquilo. Não pode ser oculto essa questão da obediência. O verdadeiro amor a Deus se manifesta publicamente, é demonstrado nas obras. O que guarda os mandamentos de Deus, em verdade, revelará o mesmo amor que Cristo revelou por seu Pai e por seus semelhantes. Aquele em cujo coração Cristo habita, revelará Cristo no caráter, em sua obra em benefício da família da fé, aos membros da igreja, e em benefício daqueles que precisam receber o conhecimento da verdade, em benefício dos ímpios, das pessoas pagãs, dos ateus, das pessoas que não são convertidas. Tratar todo mundo bem, olha isso. Tratar bem, inclusive, os inimigos, quem a gente não gosta, que é o mais difícil, e é o que a Bíblia ensina. Ellen White fala que o cristão genuíno, que é obediente, ele sempre mostrará pelas boas obras o fruto de sua fé, revelando Cristo por palavras amoráveis e atos de misericórdia. Demonstra que crê que a lei de Deus não é apenas para ser crida na teoria, mas para ser praticada como um princípio vivo. A prática da lei de Deus é o fruto de sua graça no coração. Olha o que Ellen White fala. Está dizendo claramente que a prática da lei, obedecer à lei, é fruto, é consequência da graça. Ou seja, de quem é salvo, de quem aceitou a salvação de verdade. Obedecendo a esta lei, lembramos-nos diariamente de que Deus é o doador de tudo que administramos. Quando a gente obedece à lei, a gente diz que Deus é o nosso soberano, é o nosso criador. É isso, é tão simples, né? E tem gente dizendo que não é para obedecer, 4º mandamento não é para guardar sábado, que era só para judeu, que era só para isso. Mesmo Deus dando isso lá no Jardim do Éden, né? Deus nos supre com tudo quanto possuímos. Graças à sua misericórdia e amor é que temos força para trabalhar. Ele abre caminho pelos quais podemos obter tesouros terrestres. E olha aqui, ó, ou seja, ele pode dar prosperidade, vida boa aqui, não para que o eu seja exaltado. Então, o que é que você tem feito com as suas finanças, com seus recursos, com seus bens? Ostentado, ser exaltado ou está usando em prol da causa de Deus? Não para que o tesouro obtido seja armazenado, mas para que o nome de Deus seja glorificado, que o necessitado seja ajudado, que o tesouro de Deus possa ser suprido com aquilo que ele reivindica em ofertas
e donativos, para que a obra de elevar o padrão da verdade nas regiões distantes não dê fim, mas siga em frente e para o alto. Amém. Olha isso, tem que ter propósito, né? Inclusive, eu tenho um e-book que eu fiz, aproveitar esse gancho que a Ellen White deu aqui sobre finanças, sobre recursos. Tem gente que está passando perrengue por não ter educação financeira. E eu fiz um e-book, valor simbólico, só para quem está realmente comprometido, R$17,70, sobre finanças. Como você organizar suas finanças com fé e propósito, tá bom? Se você tem dificuldade com dízimo, com oferta, não sabe investir com contas, esse e-book aqui vale a pena. Tá o link aqui na descrição, nos comentários, ou entre em contato comigo, comenta aí que eu mando o link para você, tá bom? Educação, o povo perece por falta de conhecimento. Tem planilha, tem muita coisa, tudo baseando-se na Bíblia, com princípios cristãos, tá bom? Olha aqui, ó, a responsabilidade de guardar os interesses da causa e da obra de Deus jaz sobre todo o que se consagra a ele como seu cooperador. Deve viver a verdade que alega crer. Deve manter Cristo diante de si como modelo e, por suas boas obras, fazer com que o louvor flua de corações famintos e sedentos pelo pão da vida. Amém. Não apenas deve atender às carências espirituais daquele que busca ganhar para Cristo, mas deve suprir suas necessidades temporais. É outro alerta, tem gente que quer pregar, falar de Deus e a pessoa está morrendo de fome, não tem o que comer, está sem luz em casa, está sem gás. E a pessoa quer pregar, se preocupa só com a coisa espiritual e esquece que são seres humanos que têm necessidades físicas de comer, de se vestir, de ter autoestima, de ter uma palavra ali de motivação, de ter um trabalho, de saber que é produtivo, né, que é digno, ter dignidade. Então a pessoa quer falar de Deus só, mas Deus deu comida. Jesus ali se adaptava onde ele andava. Então a Ellen White está chamando a atenção para isso. Eu vou repetir, ó, não apenas deve atender às carências espirituais daquele que a gente busca ganhar para Cristo. A gente tem que suprir as necessidades temporais dessa pessoa. Isso é o papel, a atuação, a visão do verdadeiro cristão, do obediente a Cristo. É isso que ela está dizendo aqui. E ela diz que esse comportamento, esse hábito de olhar também para as coisas temporais, necessidades ali momentâneas, essa obra de misericórdia e amor está sempre presente na vida desse cristão. E por desempenhá-la fielmente, o servo de Deus revela o que a verdade tem feito por ele. Deve ser mordomo fiel, não só da verdade evangélica, mas de todas as bênçãos que Deus lhe concedeu. Compartilhar, transbordar, né, as bênçãos. Não só deve falar palavras de simpatia, mas demonstrar por seus atos a realidade de sua simpatia e seu amor. Amém, né? Que forte. Deus seja louvado por esse aprendizado, né? O vídeo é mais longo hoje, mas eu espero que tenha sido útil para você, tá bom? Se foi, deixa essa mensagem aí, esse recado aqui no comentário. Dá um sinalzinho aí de joinha, de curtir se você gostou, se foi útil, tá bom? Se inscreve aqui no canal caso você ainda não esteja inscrito. E tudo isso ajuda o conteúdo a chegar mais longe, a alcançar outras pessoas, como a gente já está aumentando aqui as visualizações. Curta aí, comenta, pega esse link e compartilha. É a chance que muita gente tem de recapitular a lição toda, quem não estudou todo dia, né? Mesmo eu sempre dizendo que é importante estudar diariamente, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu aguardo você amanhã, se assim Deus permitir. Mas antes de sair e de finalizar, eu quero ainda compartilhar um finalzinho aqui do professor Gilberto Brasiliano, que ele coloca aqui, ó. Prepare-se como um bom soldado de Deus, um cristão genuíno, sendo obediente, fiel ao seu comandante e sempre peça ajuda ao Espírito Santo para vencer esse inimigo maior que é a gente mesmo, tá bom? Nosso ego, nossa autossuficiência, tá bom? É isso, um feliz sábado para você desde já, para sua família, que Deus te abençoe. E a gente se vê no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.